Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Que bom que nós podemos ter mais esse momento de culto familiar. E eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Nós queremos orar pedindo que Deus abençoe nossas vidas por meio desse momento de culto. Deus querido, obrigado porque Tu estás entre nós e cada lar onde essa mensagem, esse culto chegar, certamente Tu estás presente. E assim abençoe cada uma dessas vidas no Teu poder, na tua graça, no perdão e na misericórdia que vem de Ti. Obrigado porque Tu conheces a cada um de nós e de uma forma muito especial Tu ama a todos nós. E por isso, ó Deus, movidos por esse amor, que nós queremos louvar e bendizer o Teu nome e queremos nos deixar abençoar por Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de Ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do Teu amor. Meu Jesus, Teu amor me envolve. Quero estar firme em Tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do Teu amor. Meu Jesus, Teu amor me envolve. Quero estar firme em Tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do Teu amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do Teu amor. Queridos, na semana passada nós trouxemos, meditamos juntos sobre o tema Marcas de Amor. No domingo agora, esse domingo que passou, nós comemoramos o Dia dos Pais e por isso que tratamos sobre esse tema na terça passada, mas eu quero trazer hoje a parte 2, quero tratar novamente sobre o Dia dos Pais, iniciando com a palavra de Mateus, capítulo 17, em que expressa o carinho, o amor, a preocupação, o zelo do nosso Pai Eterno
com o seu Filho amado Jesus Cristo. E nós podemos ver essa passagem de Mateus 3,17, que diz o seguinte: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E amados, todos nós lembramos que essa palavra ela foi dita quando Jesus recebeu o batismo de João Batista, e após sair do batismo, veio uma pomba que esteve sobrevoando sobre a sua cabeça, e veio do céu uma voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E sabe, queridos, essa cumplicidade, esse amor, esse vínculo do nosso Pai eterno, de Deus com seu Filho Jesus Cristo, é algo que deve marcar muito a nossa vida, e de forma especial esse Dia dos Pais. Porque em Cristo, quando a gente lê os Evangelhos, nós vamos percebendo, né, e aprendemos isso no Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, e em outras passagens, Jesus revela essa sua intimidade com o Pai, e Ele dá para nós como direção, como sabedoria, para que nós também, da mesma forma, possamos desenvolver este relacionamento com o Pai eterno, para que na nossa vida, como pai, como mãe, como filhos, possamos viver a partir dessa intimidade, desse relacionamento, da maravilha que é saber que há um Pai. E é interessante, queridos, porque Jesus nos ensina a chamar Deus de Abba, de paizinho querido. Essa expressão Abba, né, era no contexto dos judeus, era a referência que os filhos tinham para os seus pais. Possivelmente Jesus tenha se referido ao seu pai terreno, José, como Abba, como paizinho querido. E ele nos ensina também a usar essa expressão com Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. Esse Deus maravilhoso, tão grandioso, ao mesmo tempo, ele vem até o ser humano e de uma forma tão intensa, ele nos dá esse privilégio de chamá-lo de paizinho querido. E aí eu quero trazer algumas coisas importantes a partir dessa palavra. Em primeiro lugar, como a sociedade vê os pais no dia de hoje? Se a gente olha para a cultura que nós estamos vivenciando, às vezes dá a impressão de que os pais são desnecessários. Não há uma valorização para a figura paterna. E é claro, amados, nós temos que entender que, infelizmente, nós como pais erramos. Eu erro com os meus filhos, muitos pais erram com seus filhos. Infelizmente somos pecadores, e por sermos pecadores nós vamos falhar. E é claro que existem alguns casos mais extremos do que aqueles erros que nós cometemos tentando acertar e tentando fazer a coisa de forma correta, mas vamos errar. Mas existem casos extremos, de pais que abandonam seus filhos, de pais que infelizmente até abusam, às vezes psicologicamente e de outras formas, dos seus filhos e filhas. Só que essa não é a referência. E não é porque nós temos na sociedade, ao longo da existência humana, alguns pais que erraram de forma muito intensa, falharam na sua tarefa de ser pai. Nós não podemos tomar esses erros e alguns modelos como base para toda a sociedade. Nós precisamos, na verdade, recuperar a figura paterna. Nós precisamos entender que eu, como pai, nós pais, temos uma função. Como eu falei antes, Deus deu para o homem e para a mulher tarefas diferentes. Nenhum tem mais valor do que o outro, ambos têm valor. Também é importante valorizar a figura paterna. E não é porque a sociedade tem dito que não é tão importante, ou tem demonstrado isso, que nós vamos deixar que isso influencie a nossa vida como cristãos. Pelo contrário, a nossa referência é a palavra de Deus. E se Deus deu essa tarefa, precisamos desenvolvê-la. Eu, como pai, preciso buscar em Deus o modelo para poder ser um bom pai. Eu não vou ser perfeito, mas eu posso ser diferente, eu posso dar um testemunho através do perdão, da vida que Jesus trouxe a mim. Então, queridos, a primeira coisa é essa. O que determina uma família não deve ser a filosofia de vida da época em que nós estamos vivendo. O que determina a nossa vida como família é a palavra de Deus. E Deus nos ensina a sermos bons pais. E é dele que devemos aprender. A segunda coisa, queridos, como Deus nos vê, tanto como pai,
como mãe, mas como filhos, como pessoas. Porque isso determina muito a forma como eu vou exercer minha paternidade, maternidade, ou como eu vou ser um filho, ou como eu vou ser um cidadão na sociedade em que estou vivendo, na época que eu estou vivendo. Aqui entra a forma como Deus nos vê. Queridos, quando Jesus se refere a Deus como Abba, como um paizinho querido, Ele dá para nós algo novo e maravilhoso, principalmente para a época em que Ele estava vivenciando, porque no contexto judaico, no contexto do povo de Deus, eles não chamavam Deus de Pai. Mas Jesus traz essa novidade. E Jesus dá essa oportunidade, a partir dos evangelhos, a partir daquilo que Ele ensinou, de que nós possamos chamar Deus de Pai e nos sentirmos como filhos amados desse Deus. Essa é a experiência que Deus quer que eu e vocês possamos vivenciar, nos sentirmos como filhos amados. E quem se sente amado vai poder viver a vida de uma forma diferente. E aqui eu quero trazer uma palavra de Romanos, capítulo 8, versículos 14 até 16, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E mais um texto bíblico da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, que diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, se você entregou sua vida a Jesus, se você confia em Jesus como seu Senhor Salvador, se foi batizado em seu nome, se você vive com a sua vida rendida a esse Deus Todo-Poderoso, você é filho, filha de Deus. É algo maravilhoso, queridos, que deve mexer com todo o nosso ser, com a nossa identidade, deve moldar a nossa forma de viver. E foi isso que Jesus trouxe para nós. Essa referência de que somos filhos de Deus. E aí entra o nosso terceiro ponto. Como nós nos vemos? Eu quero trazer algumas palavras de um autor chamado Brennan Manning. E ele, no livro O Impostor que Vive em Mim, quando ele trata dessa expressão Abba, ele coloca algumas coisas que eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: a maior dádiva que já recebi de Jesus Cristo foi a experiência com o Abba. Ele conta da sua experiência pessoal, de alguém que aprendeu a se amar, a se aceitar, a descobrir a sua identidade, porque existe esse Pai Todo-Poderoso que criou o céu, a terra e todas as coisas, que me ama e te ama e que ama esse autor, né? Ele descobriu isso para a sua vida. E isso mexeu com ele, deve mexer comigo e contigo. Nós todos somos levados a poder ter essa certeza, Deus nos vê como filhos, essa certeza deve mexer com o nosso ser. Somos filhos do Abba, somos filhos do Pai querido, de um Pai todo-poderoso, mas que é um Paizinho querido que nos ama e que nos perdoa e que nos salva e que nos dá uma nova vida. O Brennan diz assim: a ternura é despertada pela segurança de sabermos que somos queridos completa e sinceramente por alguém. Experimentar uma presença calorosa, cuidadosa e afetiva faz nossos medos desaparecerem. O medo faz parte da vida, né? Infelizmente, a gente já nasce com medo, né? Já tem aquele primeiro choro quando sai da mãe, depois as crianças têm medo, choram com medo de cair, choram com medo das coisas que são muito grandes para elas, elas temem, choram com medo do escuro, e o medo toma conta da nossa vida e talvez vai perpassar toda a nossa vida. Em alguns momentos o medo até pode ser saudável, nem sempre o medo é nocivo. Quando o medo vem a nós, ele pode servir como um sinal, como um alerta de que nós precisamos de Deus. O medo deve nos aproximar de Deus. Agora, o que o Brennan está dizendo aqui para nós é que a ternura de Deus, a certeza de que Ele nos ama, o seu cuidado com a nossa vida, faz com que, através dessa experiência calorosa que recebemos dele,
nos ajudam a que nós coloquemos o medo de lado, porque estamos seguros em Deus. O seguinte: faça do Senhor e de seu imenso amor por você o que constitui o seu valor pessoal. Defina-se radicalmente como o amado de Deus. Se Deus nos vê como filhos, nós devemos nos ver como filhos de Deus, como filhos amados. Se Deus nos ama, nós devemos olhar para a nossa vida com essa característica maravilhosa de saber que a nossa identidade tem valor. Claro, somos pecadores, merecemos o inferno, mas Deus nos ama, perdoa os nossos pecados e nos deu o céu. A nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade está no Abba. E por descobrir essa identidade, por saber que, assim como aquela palavra lá no batismo foi dita para Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Através de Jesus, eu e vocês podemos tomar essa palavra para nós, porque Jesus nos deu essa palavra. E Deus olha para nós através de Jesus. E se Ele olha para nós, queridos, não importa como os outros olham. Se por alguém somos desprezados, se às vezes nos sentimos inferiores a outras pessoas, mas nós não precisamos. Por quê? Se talvez alguns de nós tivemos pais que falharam em algumas questões que geraram traumas nas nossas vidas, ou quem sabe se alguém de vocês foi abandonado pelo seu pai terreno, quem sabe alguém de vocês não conheceu o seu pai terreno, quem sabe alguém de vocês teve um pai que não exerceu a sua função como pai. Mas não é isso que deve determinar a tua e a minha identidade. O que deve determinar a nossa identidade é saber que Deus nos ama. Graças a Deus eu tive um pai que fez a sua função de pai. Tive ele como uma boa referência. Mas eu sei que muitas pessoas não têm. Mas mesmo nós tendo os nossos pais terrenos, e mesmo que os nossos pais terrenos fizeram o melhor possível por nós, ainda assim todos nós temos dentro de nós preocupações, medos, inseguranças, e às vezes até temos uma baixa autoestima, nos sentimos inferiores, assim mesmo, por diversas situações que podem acontecer na nossa vida. E é aqui onde essa palavra entra, querido e querida. Faça do Senhor o seu imenso amor por você, o que constitui o seu valor pessoal. Defina-se radicalmente como amado de Deus. Deus me diz: você é meu filho amado, minha filha amada. Deus nos criou para estarmos unidos a Ele. Esse é o propósito original da nossa vida. Deus nos define com o amor. 1 João 4,16 diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Possamos construir a nossa vida com base no amor de Deus. E a partir disso, nós podemos ser pais melhores, mães melhores, filhos melhores, cidadãos melhores e assim por diante. Nós temos que estar sempre olhando para Cristo, dele aprendendo, dele buscando. E o amor que ele deu por nós é o que determina quem eu sou e quem você é. Viver com a consciência de ser amado é o eixo em torno do qual a vida cristã se desenrola. Ser o amado é a nossa identidade, o centro da nossa existência. Não é apenas um pensamento arrogante, uma ideia inspiradora ou um nome entre tantos outros. É o nome pelo qual Deus nos conhece e a forma pelo qual se relaciona conosco. Ele conhece o Elton, ele te conhece. Ele ama cada um de nós pelo próprio nome, ele nos criou e em Cristo ele nos perdoou e deu a vida nova. Queridos, precisa mais do que isso? Não. É o que deve ser a base para a nossa vida. Devemos nos ver com os olhos do Abba, com o seu amor por nós. É isso que determina quem devemos ser. E aí, queridos, isso pode, como eu falei antes, reconstruir nossa vida. Se você teve uma experiência negativa com seu pai, mas Deus é perfeito. E Ele pode fazer reconstruir. Se seu pai, ou sua mãe, ou seja lá quem for na sociedade te machucou, te magoou, mas Deus pode reconstruir o Abba a partir do seu amor. Se não há mais como, talvez, encontrar seu pai e sua mãe para pedir perdão ou para perdoá-los por alguma coisa, fale com Deus, comunique isso a Ele, explique isso para Ele. Mas não deixe com que
aquele trauma, aquela situação determine a tua vida. Mas deixe que o amor de Deus determine a tua vida, reconstrua os teus relacionamentos, reconstrua sempre a tua vida, te faça olhar com alegria para frente, perdoando aquilo que ficou para trás, trabalhando o que ficou para trás, mas sempre reconstruindo em Deus e a partir do seu amor. E eu quero concluir, queridos, com uma palavra de Thomas Merton. Ele disse o seguinte: quem sou eu? E aí ele mesmo respondeu: sou aquele que é amado por Cristo. Isso é a base do verdadeiro eu. Amém. Vamos orar, queridos. Deus de amor, obrigado porque Tu ama a cada um de nós de uma forma muito, muito especial. E nós podemos aprender a amar da mesma forma. Que Tu use cada pai para ser uma referência para seus filhos e para ajudar a sociedade. Que, olhando para Ti, Senhor, que és o Pai eterno, o Pai querido, o Pai de amor, eu e todos os pais possamos em Cristo ter a referência para que nós possamos, dentro daquilo que está ao nosso alcance, reconstruirmos a vida de uma forma sábia. Abençoa as mães, abençoa todos os filhos, porque todos nós somos filhos. E que possamos ser filhos que honram os seus pais, porque o nosso coração está em Ti, a nossa identidade está em Ti. Tu olhas para nós e nos chama pelo nosso nome e nos dás a alegria de viver, a alegria de saber que fazemos parte da eternidade, a alegria de saber que fazemos parte do céu. E obrigado por Teu amor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada lar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém. Amém, queridos.